Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E também boa tarde a quem nos acompanha. E esperemos que hoje que já esteja melhor a transmissão, que nas duas páginas no YouTube e na página da Igreja. Portanto, são duas alternativas de transmissão. E agradeço que nos comuniquem se tudo funciona bem. Ainda não está a 100%, mas já está muito melhor. Enviamos uma saudação para todos os doentes, para todos aqueles que de alguma forma invocam Nossa Senhora do Bom Conselho. Hoje celebramos na Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. O povo cristão, ao longo da história, foi atribuindo a Maria vários nomes, mas é a mesma Maria. E na Albânia, o povo cristão é muito devoto de Nossa Senhora do Bom Conselho, que depois veio para a Itália e da Itália espalhou-se pelo mundo esta devoção. Rezamos esta Eucaristia, celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Também nós trouxemos devoções a Nossa Senhora de Fátima, ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, ao Divino Espírito Santo, mesmo a São Pai. São devoções que nós trouxemos, assim como o povo da Albânia, que espalhou pelo mundo a devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho. E nós hoje vamos refletir sobre este título que o povo cristão atribui a Maria. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos celebrar nesta Eucaristia lembrando Gracinda e Arlindo Matos, José Borges e pais e irmão de Ernesto Rebelo. E vamos então preparar para celebrar a Eucaristia. Oremos. Senhor nosso Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que os gentios também tinham recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os que tinham vindo da circuncisão começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste em casa dos incircuncisos
e comeste com eles. Pedro começou então a expor-lhes tudo por ordem. Estava eu a orar na cidade de Jope, quando tive em estado uma visão. Era um objeto semelhante a uma toalha que descia do céu, presa pelas 4 pontas, e chegou até junto de mim. Fitando os olhos nela, pus-me a observar e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi então uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque a minha boca nunca entrou nada de profano ou impuro. Pela segunda falou a voz lá do céu: não chames impuro ao que Deus purificou. Isto sucedeu por 3 vezes. E depois tudo foi novamente retirado para o céu. Nisto apresentaram-se 3 homens na casa em que estávamos, enviados de Cesareia à minha presença. O Espírito disse-me então que fosse com eles sem hesitar. Foram também comigo estes 6 irmãos aqui presentes, e entramos em casa daquele homem. Ele contou-nos como tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer-lhe: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome de Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais receberás a salvação, assim como toda a tua família. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós ao princípio. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para poder opor-me a Deus? Quando ouviram estas palavras, tranquilizaram-se e deram glória a Deus, dizendo: portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem-me, do mesmo modo que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para poder retomá-la. Ninguém me atira, sou eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar. Foi este o mandamento que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Nós ontem celebramos o domingo do Bom Pastor e hoje o Evangelho continua, o Senhor continua a dizer que é o bom pastor e que não foge e que dá a vida pelas suas ovelhas e convidar-nos a sermos fiéis àquilo que Jesus nos veio propor. Nós hoje celebramos Nossa Senhora com o título de Nossa Senhora do Bom Conselho. E como tudo tem uma história, tudo tem um início, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser, tudo tem a sua evolução e o seu sentido e o seu caminho. A devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho surgiu na Albânia. Quem hoje viu, quem me acompanhou na oração da manhã, a determinada altura eu coloquei um pedaço do mapa mundi para nós sabermos onde é a Albânia. Nós temos por aí imigrantes, muitos imigrantes albaneses. Mesmo em Hamburgo, onde eu estive, havia uma grandíssima comunidade de albaneses, de gente da Albânia. E, portanto, são um povo imigrante, um povo que tem sofrido muito na história. E a Virgem Maria era venerada há muitos séculos sobre vários títulos na Albânia. Havia no país várias capelas dedicadas a Nossa Senhora do Bom Conselho. Uma delas, especialmente, tornou-se um grande centro de peregrinações no tempo das guerras contra os turcos otomanos. Nós sabemos, nós hoje, um dos problemas do nosso tempo atual é não se ensinar história. Nas nossas escolas, nas nossas universidades, entraram movimentos com muita ideologia, com muitas ideias de um mundo melhor, mas que não olha para a história. E, portanto, quando nós tiramos os pés, deixamos de saber de onde vimos e para onde vamos, nós perdemos o norte. E hoje um dos problemas do mundo ocidental começou há vários anos. Começou com o ensino da história, começou com o ensino da filosofia, de todas as ciências humanas, e foi propositado, não foi por acaso. E, portanto, esta devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho era uma grande devoção do povo da Albânia. E a determinada altura, mais ou menos no século XIV, encontraram-se com os turcos otomanos. Os árabes não são um povo, como aquilo que nos querem dizer. Os árabes são muitos povos, muitas tribos. Temos os otomanos, que deram origem hoje à Turquia.
temos os persas, que é uma tribo muito grande do Irão, e podia estar aqui a dizer muitas outras tribos, e tem muita dificuldade em entender-se entre eles. Estes turcos otomanos tentaram várias vezes invadir a Europa, e nós devemos muito àqueles povos da Sérvia, da Albânia, do Kosovo, da Croácia, que são povos onde se encontra a cultura ocidental com a oriental e que tiveram um grande benefício naquilo que nós hoje somos. Devemos-lhe muito, porque estão num sítio, a antiga Jugoslávia, onde se encontra a cultura oriental com a cultura ocidental. Apesar de hoje nós temos correntes, querem dizer que nada disto existe. A nossa imagem da Assunção de Cristo, os milagres que nós temos nos Açores, é deste povo. Quando estes turcos chegaram a Constantinopla, que hoje é Istambul, o povo teve que emigrar, teve que sair, e trouxe a imagem da Assunção de Cristo, os milagres, para Roma. E quando as irmãs, no século XVII, foram a Roma pedir para abrir o convento na Caloura, nos Açores, o Papa ofereceu-lhes aquela imagem que é deste povo, e por isso é que a nossa imagem é muito diferente da dos Açores, mas é a mesma história. Também é o ícone, a imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, a principal, é um ícone, não é uma imagem. Os orientais têm ícones, imagens bonitas, muito antigos, Nossa Senhora, quadros feitos em madeira, e também que era venerado na capela de Scodra, que significa bom conselho. Lá havia um ícone de Nossa Senhora que era muito venerado. Nas bodas de Caná, todas estas devoções partem da meditação da palavra de Deus no Evangelho. Nas bodas de Caná, Maria deu aos serventes o conselho: fazei o que ele vos disser. E é esse conselho que continua hoje a nortear-nos. O ícone saiu dessa capela quando estes otomanos, este povo, esta tribo, invadiu a Albânia. Então 2 albaneses, muito devotos da Virgem, prostraram-se diante da imagem e pediram a graça de escapar com segurança. Neste momento, o ícone soltou-se do altar e, flutuando no ar, saiu da capela. Os 2 homens, chamados Scavis e Sgrossi, seguiram o ícone flutuante. Seguindo a imagem, eles escaparam do cerco e chegaram a Roma. Lá o ícone desapareceu. Nós vivemos num tempo em que muitos, mesmo cristãos, pensam que a religião é uma questão de isto é pouco tempo, isto vai ser muito pouco tempo, os crentes vão morrendo, e isto vai ser uma questão de tempo. Eu já vos falei aqui várias vezes que há um fenómeno que está presentemente chamado globalismo, e esse fenómeno quer uma nova religião onde estejam todos metidos, e o argumento parece verdadeiro, mas é de uma falsidade tremenda. Todas as religiões, o Estado coordena isto tudo e todas são iguais, e portanto, como o Jesus Cristo não fosse o Filho de Deus, como Jesus Cristo não nos viesse indicar o caminho, como se nós tivéssemos que aceitar todas as asneiras e todos os erros, mesmo do mundo cristão. Portanto, isto é tudo uma criação humana, as religiões são todas iguais, é uma criação humana, o Estado coordena, e isto parece muito fácil. Só que na história da salvação, na história da Igreja, de vez em quando Deus mete a sua mão. E essa mão, por exemplo, aqui o quadro, estava a capela cercada,
Estava o povo sem saber para onde havia de sair. E o quadro saiu do seu sítio e é que guiou aqueles 2 homens. Os outros ficaram por ali. Aqueles que tinham fé foram guiados pelo ícone. E isto, o povo da Albânia ainda hoje vive. Há sempre uma saída. Deus tem uma saída. Os nossos políticos, os nossos intelectuais, pensam que nós estamos a entrar numa encruzilhada. Não estamos. Deus terá a salvação. Eu poderei não saber qual é a saída. Vós podereis não saber qual é a saída. Mas Deus, aquilo que eu sei, é que Deus vai encontrar-nos uma saída para a humanidade. E aquilo que estamos a viver hoje é um espetáculo triste, que não tem nenhum cabimento, não tem nenhum princípio e anda tudo convencido que está no caminho da verdade. Olhemos para a história. Os católicos não podem desanimar. São exemplos deste. Em Lourdes, Nossa Senhora apareceu a quem? A uma analfabeta, a uma que não contava nada. Em Fátima, Nossa Senhora apareceu a quem? A 3 crianças, analfabetos, que não sabiam ler. Nossa Senhora é que os mandou estudar. Os intelectuais, já naquele tempo, fizeram grandes planos para acabar com a religião. Nós sabemos o que se passou em Fátima. O plano hoje, por exemplo, em Portugal, há tanto tempo que é de acabar com tudo o que é a religião. Mas Maria, Nossa Senhora e Deus encontram uma porta. E ao longo dos tempos, esta devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho, porque todos nós precisamos de bons conselhos. E um dos bons conselhos é levantarmos a cabeça, e olharmos para as coisas de Deus. Não nos empreendermos, nem nos inquietarmos com aquilo que parece que está a dominar tantos exércitos, tanta guerra. E depois os cristãos ainda pagam com as culpas. Por exemplo, fala-se muito das cruzadas. Houve grupos de nobres da Europa que foram tentar libertar Jerusalém. Foram 7 ou 8 cruzadas. As tentativas dos muçulmanos ocuparem a Europa foram militares. E no nosso Ocidente ninguém fala disso. A devoção de Nossa Senhora do Rosário surgiu para enfrentar. O Papa pediu aos cristãos para rezarem a Maria. E eram em número menor e venceram. Os Papas, eu só gostaria um bocadinho de mencionar os Papas que foram devotos de Nossa Senhora do Bom Conselho. Houve pessoas de todas as classes. E nós precisamos de bons conselhos. E há pessoas que até indicar o caminho às vezes indicam mal. E riem-se. Alguém com humildade chega para indicar o caminho onde é isto e indica-lhe no sentido contrário. É a mão do demónio. Nós sabemos disso. As pessoas que foram devotas de Nossa Senhora do Bom Conselho, todas as classes, desde grandes santos até os mais pecadores, do povo extremamente pobre até os mais ricos e poderosos, de leigos e clérigos até os membros mais altos da hierarquia da Igreja, mesmo os soberanos pontífices, nutriram uma terna e especial devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho. O título de exemplo, entre outros, poderíamos citar, trazemos à memória 3 grandes soberanos: o Papa Leão XIII, o Papa Pio X e o Papa São João Paulo II. O Papa Leão XIII foi um grande propagador da devoção à Mãe do Bom Conselho. Em 1893, Leão XIII aprovou e concedeu a diversas indulgências ao escapulário próprio da devoção de Nossa Senhora do Bom Conselho. 10 anos depois, a 17 de março de 1903, o Pontífice elevou o santuário
dedicado a Nossa Senhora do Bom Conselho, a Basílica, para mostrar ainda mais seu amor a Nossa Senhora do Bom Conselho, a 22 de abril de 1903, por o decreto da Sagrada Congregação dos Ritos, o Santo Padre incluiu a invocação Mater Boni Conseli, ladainha laurentana, que nós quando rezamos a Nossa Senhora, foi introduzida na ladainha pelo Papa Leão XIII. A Nossa Senhora do Bom Conselho é um dos títulos dedicados a Nossa Senhora. Também Leão XIII restaurou o convento e ali fez construir o andar superior a fim de abrigar numerosos sacerdotes que acorriam nos dias festivos ao santuário para ministrar aos peregrinos o sacramento da penitência. Durante o conclave que elegeu o cardeal patriarca de Veneza, temia o pesado fardo que o Senhor lhe oporia aos ombros como sumo pontífice da Igreja Católica. O cardeal Sarto dirigiu-se ao altar da Matre, da Mãe do Bom Conselho, erigido por Pio IX no Palácio do Vaticano, para implorar o seu materno e suave socorro. Algumas horas depois, o cardeal mudava de opinião e desistia da resposta negativa à sua eleição. Portanto, quando foi eleito no conclave, disse que não, mas dirigiu-se ao altar de Nossa Senhora do Bom Conselho. E quando lá regressou, disse sim. Sob o nome de Pio X, o Papa governou a Igreja de grande prudência e sabedoria, num tempo em que o mundo vivia muitas incertezas e sofrimentos. Na tradição dos crentes, Salomão, quando lhe perguntaram o que é que pedia para ser um grande rei, ele pediu sabedoria, tinha bons conselhos. E nós, no mundo de hoje, mesmo no mundo dos governos, uma das dificuldades é as pessoas que cercam os governantes pelos conselhos que não dão, pelos conselhos que sabem que são maus, que sabem que estão a prejudicar. E um dos grandes problemas hoje do mundo é as pessoas que cercam as pessoas de poder, porque não estão a dar bons conselhos, nem se importam com isso. Os interesses falam mais alto, e nós temos que rezar a Nossa Senhora do Bom Conselho que dê bons conselhos àqueles que têm a capacidade para decidir. É uma das grandes dificuldades do nosso tempo. É tanta sabedoria, tanta arrogância, tanto poder, é tanta as engenharias, que esquecemos de ser humildes para pedir o bom conselho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Não é preciso. Não é preciso. Irmãos e irmãs, o batismo dado a um gentio pelo apóstolo Pedro ajudou a Igreja a descobrir a sua vocação universal. Oremos com todo o coração dizendo: Senhor, dai novo alento à nossa fé. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pela Igreja dos 5 continentes, para que seja a casa da verdade e da oração, aberta a todos os povos e culturas, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Senhor, dai pelo Papa, pelos bispos e pelos párocos, para que nos responsáveis civis de vários níveis encontrem amigos de Deus e da fé dos homens, oremos ao nosso Deus. Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos enviados em missão por toda a parte, religiosos, consagrados e cristãos leigos, para que prestem atenção aos sinais dos tempos, oremos ao nosso Deus.
Senhor, dai novo alento à nossa fé. Pelos que procuram um caminho para a vida, para que o encontrem em Jesus, que disse um dia: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Oremos ao nosso Deus. Senhor, dai bom alento à nossa fé. Pelos que vivem sem rumo certo e sem esperança, para que acreditem em Jesus Cristo, o bom pastor, que conhece as suas ovelhas pelo próprio nome. Oremos ao nosso Deus. Senhor, dai bom alento à nossa fé. Pelo que entre nós foram batizados em crianças, e pelos que receberam o batismo em idade adulta, para que todos vivam animados pelo mesmo Espírito, oremos ao nosso Deus. Senhor, e dai novo alento à nossa fé. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos, e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Sob a vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque, vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo. Fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovaste com os sacramentos da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e que Nossa Senhora do Bom Conselho a todos nos inspire, que saibamos ter calma, ter paciência, ter prudência, ter respeito por nós e pelos outros. É isto tudo que Nossa Senhora do Bom Conselho nos dá e nos ajuda. Todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.